A arte sob perspectiva da Idade Média e Renascimento. A Idade Média é o período compreendido entre o século V e o século XV, período também chamado de Idade das Trevas, devido ao pouco desenvolvimento cultural e intelectual, muito associado ao domínio da Igreja Católica nessas duas esferas. A arte paleocristã foi o conjunto de manifestações artísticas dos primeiros cristãos, que decorreram aproximadamente entre o ano 200 e o século 6 da era cristã, correspondendo ao período de expansão do cristianismo. A extraordinária dispersão geográfica desta arte forneceu-lhe uma grande diversidade regional, mas, no entanto, não impediu a subsistência de traços estruturais comuns, os quais eram a utilização dos modelos estilísticos da Roma clássica, o uso de novas formas técnicas e estéticas oriundas das zonas periféricas do Império, sobretudo das províncias do Oriente, e a subordinação de um novo espírito e uma nova temática, a do cristianismo, que impôs uma iconografia retirada das Sagradas Escrituras e um sentido doutrinal e pastoral às artes decorativas. Na arquitetura, a grande preocupação foi a procura de uma tipologia para o templo cristão, que adotaria duas funções: ser a morada de Deus e recinto de culto e um local de encontro e reunião das comunidades dos fiéis, impondo assim novas exigências funcionais e de espaço. As primeiras igrejas da arte paleocristã obedeceram dois modelos principais: o de planta basilical em cruz latina com 3 ou 5 naves separadas por arcadas e colunatas cobertas por tetos de armação de madeira, e o de planta centrada, de influência helenística e oriental, com formas circulares, octagonais ou em cruz grega, e coberturas em cúpula e meia-cúpulas. Em ambos os modelos, sobressai a preocupação em destacar as linhas cruciformes, cuja simbologia se havia já começado a definir. A arte bizantina. A cidade de Bizâncio, a ex-Constantinopla, foi fundada por Constantino e tornou-se, nos primeiros séculos da era cristã, o centro de uma nova cultura, e ao mesmo tempo que Roma sucumbia. Na altura do século VI, o Papa Gregório autoriza a pintura, acreditando que as pinturas podem ensinar ao povo sem leitura, que era a maioria naquela época, a conhecer as passagens bíblicas. Em troca do apoio à existência, a pintura abdica de qualquer beleza desnecessária, narrando da forma mais direta possível as passagens bíblicas. Essa nova cultura, a bizantina, foi protagonista de um esplendor que teve origem no universo estilístico do Oriente. Foi aqui que se fundiram as correntes do pensamento helenismo, do judaísmo e do cristianismo. Enquanto isso, na capital cristã de Constantinopla, era discutido o real papel da arte para a igreja. No ano de 745, os iconoclastas, conhecidos como destruidores de imagem, tomam o poder, detendo durante um século toda a produção de imagens. Em torno do século IX, retornam as artes pintadas no modelo bizantino, e agora, além do viés didático, são consideradas sagradas pelos cristãos, pois simbolizam a perfeição dos dogmas de fé. Os ícones herdam ainda algumas conquistas da arte grega, como a forma em que as vestes eram pregadas nos corpos e as formas modeladas entre claro e escuro, e noção rudimentar de espaço. Apesar do restauro de algumas técnicas gregas antigas, a arte ainda fica presa às regras do conceito do novo estilo. A arte europeia não encontrará um verdadeiro estilo unificado até meados do século XI, onde é iniciada as técnicas posteriormente chamadas de estilo românico.
Compreendido no período entre o século XI e o século XIII, nesse estilo se conclui todas as experiências vividas nos séculos anteriores em toda a Europa, e também a oriental e bizantina. Arquitetura com influências romanas, arco de volta perfeita, abóbada, planta basilical, mosteiros, castelo, estilo defensivo, tetos em abóbada que substituíram os tetos de madeira, paredes muito espessas e com poucas janelas, todas elas de pequeno tamanho, paredes suportadas e consolidadas por contrafortes gigantes para dar sustentação ao edifício. A consolidação dos arcos feita por meio de abóbadas de cruzamento, a pintura e a escultura são integradas à estrutura, com quase sempre painéis informativos sobre os dogmas da fé. Estilo considerado primitivo e simbolista, somente atento à expressão dos valores reais, mas cuja rigidez é só aparente, pois o artista tem liberdade de encolher, puxar ou distribuir as figuras até sua perfeita fusão com a escultura. Na pintura, a simplificação de traços ajuda mais ainda a adaptá-las a qualquer forma geométrica que ajude a passar a mensagem desejada. O mesmo pode-se dizer das cores, realçadas e utilizadas de uma forma não vista antes. No final do século XII, a evolução das técnicas construtivas influenciaram a arquitetura do estilo romano. Esse novo conjunto de técnicas forma no norte da França um estilo autoconsciente, denominado posteriormente pelos italianos de estilo gótico. Estilo gótico. A evolução arquitetônica do período anterior fez com que os muros entre os arcos pudessem ser reduzidos. A partir da evolução das abóbadas cruzadas, os muros foram reduzidos, até chegarem às formas reduzidas de pilares, permitindo espaços abertos na edificação, onde foram introduzidos vitrais e janelas, deixando que a luz penetrasse dentro da estrutura. A nova espiritualidade desse período parece forçar o intuito de rejeição às naves, criando o impulso de verticalizar as estruturas. A técnica adotada para se alcançar o resultado de verticalização foi a substituição dos arcos de meio ponto anteriormente utilizados para arcos apontados, caracterizados por duas curvas que unem na extremidade superior do arco, permitindo o alongamento de toda a estrutura. À medida que avança o estilo, as estruturas vão se tornando cada vez mais grandiosas e, apesar de ainda se manterem fixas, as estruturas se tornam cada vez mais sinuosas e destacadas entre si, com vestes caídas, dando formas aos corpos. Com a ascendente verticalidade das estruturas, consequentemente houve um aumento nos esforços laterais das edificações. O recurso adotado para sanar esse problema foram os contrafortes ligados a acrobotantes que serviam também de descida para a água dos telhados das edificações. O estilo bizantino, ainda presente na Itália, começa a utilizar traços mais realistas em retratos de túmulos. O declínio do Império Romano ainda é presente pela lembrança do nível em que a arte chegou naquela cultura, e essa lembrança é reforçada ao sentimento de que o antigo estilo adotado deve um dia ser retomado. No início do século XV, conhecido como Quattrocento, se dá uma aceleração na produção de grandes obras no Renascimento italiano, que terminará no século seguinte. Durante o Cinquecento ou o século XVI na Itália, o desenvolvimento da arte com a premissa de embelezamento torna-se quase uma disputa, dando atenção tanto a pintores, arquitetos ou escultores, os tornando importantes e respeitados, sendo capazes de impor seu estilo aos clientes. Os arquitetos renascentistas perceberam que a origem da construção clássica
estava na geometria euclidiana, que usava como base de suas obras o quadrado, aplicando-se a perspectiva com o intuito de se obter uma construção harmônica. Apesar de racional e antropocêntrica, a arte renascentista continuou cristã. Porém, as novas igrejas adotaram um novo estilo, caracterizado pela funcionalidade e, portanto, pela racionalidade, representada pelo plano centralizado ou a cruz grega. Os palácios também foram construídos de forma plana, tendo como base o quadrado, um corpo sólido e normalmente com um pátio central, quadrangular, que tem a função de fazer chegar as luzes às janelas internas. Pode-se dizer que a escultura é a forma de expressão artística que melhor representa o Renascimento no sentido humanista. Utilizando-se da perspectiva e da proporção geométrica, destacam-se as figuras humanas, que até então estavam relegadas a segundo plano, acopladas às paredes ou aos capitéis. No Renascimento, a escultura ganha independência e a obra colocada acima de uma base pode ser apreciada de todos os ângulos. Dois elementos se destacam: a expressão corporal, que garante o equilíbrio, revelando uma figura humana de músculos levemente torneados e de proporções perfeitas, e as expressões das figuras, refletindo seus sentimentos. Mesmo contrariando a moral cristã da época, o nu volta a ser utilizado refletindo o naturalismo. Duas grandes novidades marcam a pintura renascentista: a utilização da perspectiva, através da qual os artistas conseguem reproduzir em suas obras espaços reais sobre uma superfície plana, dando assim uma noção de profundidade e de volume, ajudados pelo jogo de cores que permitem destacar na obra os elementos mais importantes e obscurecer os elementos secundários. A variação de cores frias e quentes e o manejo da luz permitem criar distâncias e volumes que parecem ser copiados da realidade. E a utilização da tinta a óleo, que possibilita uma pintura sobre tela com maior qualidade, dando maior ênfase à realidade e maior durabilidade às obras. Em um período de ascensão da burguesia e de valorização do homem no sentido individualista, surgem os retratos ou mesmo cenas de família, fato que não elimina a produção de caráter religioso, principalmente na Itália. Nos Países Baixos, destacou-se a reprodução do natural de rostos, paisagens, fauna e flora com o cuidado e uma exatidão assombrosos, o que acabou resultando naquilo a que se deu o nome de janela para a realidade. O maneirismo foi um movimento artístico que se desenvolveu no continente europeu no século XVI. Teve início na Itália por volta de 515, desenvolvendo-se principalmente nas áreas da pintura, escultura e arquitetura. Existem teorias diversificadas. Segundo a interpretação de alguns historiadores, a largada do maneirismo foi basicamente o fato de que os mestres do Renascimento chegaram a um nível de realismo incapaz de ser melhorado, com técnicas perfeitas. Com isso, os aprendizes se viram desmotivados e incapazes de ir além daquele estilo imposto. Durante muito tempo, historiadores da arte entenderam que este movimento nada mais era do que a fase decadente do Renascimento, ou seja, período final. Outra teoria atual diz que o maneirismo é identificado como um estilo artístico original e autônomo, embora apresente muitas características semelhantes ao Renascimento. Vale destacar também que o maneirismo é considerado por muitos especialistas de artes plásticas a fase germinal do Barroco. As principais características da pintura maneirista são: composição em que uma multidão de figuras se comprime em espaços arquitetônicos reduzidos. O resultado é a formação de planos paralelos completamente reais e uma atmosfera de tensão permanente. Nos corpos, as formas esguias e alongadas substituem os membros bem torneados do Renascimento. Os músculos fazem agora contorções absolutamente impróprias para seres humanos. Rostos melancólicos e misteriosos surgem entre as vestes de um drapeado minucioso e cores brilhantes. A luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. Os verdadeiros protagonistas do quadro já não se posicionam no centro da perspectiva, mas em algum ponto da arquitetura, onde o olho atento deve, não sem certa dificuldade, encontrá-lo. Valorização das interpretações individuais, pelo dinamismo e complexidade de suas formas, a fim de conseguir maior emoção, elegância, poder e tensão. Na escultura, o maneirismo segue o caminho traçado por Michelangelo. As formas clássicas somam-se ao novo conceito intelectual da arte pela arte e o distanciamento da realidade. Em resumo, repete-se as características da arquitetura e da pintura. Não faltam as formas caprichosas, as proporções estranhas, as superposições em planos ou ainda o exagero nos detalhes.
elementos que criam essa atmosfera de tensão tão característica do espírito maneirista. A composição típica desse estilo apresenta um grupo de figuras dispostas umas sobre as outras, num equilíbrio aparentemente frágil. As figuras são unidas por contorções extremadas e exagerado alongamento dos músculos.